Os materiais de obra subiram. O que é que a gente pode estar esperando do mercado de 2023? E aí, meu amigo engenheiro, arquiteto, empreendedor da construção civil, você que está aqui com a gente empreendendo ou deseja começar a empreender, com certeza ouviu esse relato, muita gente falando no ano de 2020, 2021, material subiu, preço das obras subiram, preço de terreno subiu, preço de venda subiu, o mercado na verdade está bombando. E aí, o que é que a gente pode estar esperando para 2022, 2023, né? O que é que a gente tem de políticas públicas, o que é que está acontecendo no nosso cenário nacional? Às vezes a gente é tão bombardeado pela mídia, uma mídia que na verdade não nos traz de fato, na essência, aquilo que a gente precisa saber para o nosso mercado. As informações estão pulverizadas, então aqui no canal do minhacasafinanciada.com você consegue visualizar esses números dentro aí do nosso mercado e ter uma opinião de quem atua, de quem está construindo o Brasil juntamente com você. Já se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, vamos para os gráficos, vamos para os números e vamos aqui para o nosso querido mercado imobiliário. Primeiro ponto, eu trouxe aqui para vocês um gráfico da FGV, onde a gente tem aqui uma crescente, você vai estar observando em cinza, materiais e equipamentos, né? O quanto subiu, a gente consegue ver aqui em abril chegou no máximo ali, né? Seus 35%, a gente teve o INCC, mão de obra, serviço, crescendo e depois tendo uma leve queda ali em abril de 22. Esse aqui é um gráfico que geralmente assusta, né? Você olha ele, sendo que se você não olha ele com mais algumas outras informações de lado, se a gente não olha para o cenário como um todo, a gente até se desespera. A gente faz, poxa, como é que os materiais subiram, os equipamentos subiram, os serviços subiram, a mão de obra subiu, mas esse mercado subiu por quê? Pessoal, vamos olhar aqui para o volume de contratação. Esse aqui é a média móvel trimestral. E a gente vai estar observando, ó, comparando um com o outro. Estou trazendo aqui junho, agosto, né, outubro de 2020, quando a gente começou a observar esse crescimento. Então aqui, ó, junho, setembro, outubro de 2020. Ó. Olha só qual foi o momento. Foi um momento de escalada, de crescimento vertiginoso em quê, pessoal? Em crédito imobiliário. Esse é um gráfico sobre a média de contratações em crédito imobiliário. Se você pega aqui o mercado 2017, 2018, deixado ali pelo PT, deixado pelo governo Dilma, foi um mercado que destruiu tudo. A gente saiu ali do governo Lula com a média de 8 bi, chegando ali, né, no tempo auge da Dilma, ainda ali com Casa Verde e Amarela, 10 bi, e veio para o mercado de 4 bi. Então a gente entrou no mercado de recessão, a gente entrou no mercado de PIB negativo, para você que lembra aí, de menos 3,5%. E quando a gente chega ali em 2020, a gente tem um cenário que é curioso. Teve a pandemia, óbvio, aquela questão do fica em casa, e ao mesmo tempo a gente teve a descida vertiginosa, pessoal, de quê? Ó? Da taxa de juros. Então, observa que casa de maneira simultânea. Foi quando a gente teve a Selic histórica de 2%, quando o crédito imobiliário chegou a 7,75%. Então esse gráfico, quando vem para baixo, volume e contratação cresce, e cresceu como nunca cresceu antes. Por ter crescido de maneira tão rápida e tão acelerada, trouxe o que, pessoal? Por consequência, o aumento dos insumos. E o aumento dos insumos ele se deu pela alta demanda. O pessoal está comprando, o pessoal está contratando, não tem para entregar. Na verdade, junto a isso, teve uma parada ali na indústria, que ficou um tempo sem produzir. Foi aquela história do fica em casa, os preços subiram. E aí, o que acontece, pessoal? Com um crescimento incrível, com um crescimento que segurou o Brasil, né? Na verdade, o nosso mercado imobiliário, a gente, por consequência, também teve um aumento ali dos insumos. Tudo bem, a gente hoje atinge recordes históricos, né? O mercado imobiliário, a gente tanto em volume como unidades, nunca construiu tanto, nunca vendeu tanto. Então, uma coisa que eu já quero trazer para você e também que eu quero que você reflita é a cadeia da construção, ela é toda amarrada. Se os materiais sobem, o preço dos imóveis sobe, na verdade, e no final das contas ela tende a se balancear. Alguns vão entrar, né, no mérito, mas tal coisa aumentou tanto, outra coisa aumentou tanto. Eu entendo, é normal.
mas no final das contas os imóveis vão estar ali também subindo e valorizando. Mas o que eu quero também estar trazendo aqui para você é uma coisa que é interessante, e aí vai de uma política pública a longo prazo, coisa que geralmente a gente não costuma ouvir. E aí vai ficar nessa eterna gangorra, na verdade, desceu os juros, aumentou o crédito, aumentou o preço porque não tem produção. Na verdade, não. O governo atual, por ser um governo mais liberal, um governo ali mais de direita, né? O Paulo Guedes ele teve uma saída interessante, a redução do imposto sobre os produtos industrializados. Então esse foi um decreto ali 29 de julho que poucas pessoas sabem, que poucas pessoas conhecem, que poucas pessoas estão atentas e que grande parte da mídia não fala. O que é que ele trouxe ali? A redução do IPI em até 35% para a maioria dos produtos fabricados no Brasil. O que é que a gente consegue estar observando nisso, pessoal? Isso aqui é um primeiro passo, isso aqui é uma primeira política econômica para fomentar a indústria. A indústria no Brasil ela sempre ficava o quê? Escanteada. Você até já teve algumas reduções de impostos nos governos anteriores, mas não na indústria, na ponta, no varejista, o que acaba gerando ali um efeito meio que maquiador dos preços. Na verdade, aqui a ideia é estar fomentando a indústria para que ela possa crescer ainda mais. Em maio de 2022, para dar trazendo uma contida ali nos preços, a gente também teve as reduções de algumas alíquotas sobre a tarifa externa comum, a TEC, né, ali do Mercosul, na questão da importação. E uma coisa também que é interessante, que a gente precisa estar de olho, é sobre a inflação. A inflação ela acaba sendo apresentada através do IPCA. E o IPCA é um indicativo interessante. Por quê, pessoal? Porque quando o IPCA ele desce, para você ter uma ideia, a gente já está aqui abaixo de 5%, né, no final aqui do ano de 2022. A expectativa é que ele desça ainda mais. A gente está numa decrescente, terceiro mês de deflação. E o que acontece, pessoal? O IPCA está atrelado também ao crédito com garantia. Então, enquanto a TR está atrelado ao SBPE, o IPCA está atrelado ao crédito com garantia. Com o IPCA mais baixo, o crédito com garantia, esses créditos que estão atrelados com o IPCA acabam ficando mais barato, o que vai fomentando ainda mais a contratação do crédito imobiliário, seja para reforma, seja para ampliação, seja para construção, seja para o que for. Então é mais um fator, é mais um número que você precisa ficar atento. E se você observou bem aqui esse gráfico, você consegue observar e tirar a seguinte conclusão. Aqui a gente tem, desde o governo PT, né, até 2010, com o Lula, depois o governo com a Dilma, e você vai observar que historicamente a Selic do Brasil, mesmo no pior momento ali do governo Bolsonaro, com pós-pandemia, com guerra, chegou a 3,75, a máxima histórica que era normal no governo PT. E a inflação está chegando ali aos 5, 6%, o que era a média histórica ali também do governo Lula e no governo Dilma um pouquinho mais. Então, o que a gente consegue observar aí, pessoal, nisso tudo, né? A gente teve 2 anos do governo Bolsonaro que cresceu absurdo ali o Brasil, e a gente consegue ver o reflexo no preço dos insumos e também nos recordes de contratação. E por mais curioso que pareça, mesmo com o aumento dos juros para controlar a inflação e a projeção global, a gente continuou o quê? Crescendo. Nossa média móvel de contratação ainda está muito maior do que nos governos anteriores. Então, se você queria que eu te dissesse, olha, vai baixar o preço, muito provavelmente a curto prazo não, porque precisa que o Brasil tenha cada vez mais indústria. E por isso a gente precisa ter ali um governo cada vez mais liberal, facilitando a produção, fomentando a industrialização, nos tornando cada vez mais independentes. A indústria precisa produzir cada vez mais para ela ganhar escala e, por consequência, baratear o preço. Mas, em contrapartida, a gente consegue observar um aumento da compra, um aumento da procura, um aumento do volume de contratação. Então, sempre olhem para esses indicativos, volume de contratação de crédito, esse é um ótimo indicativo para a gente estar vendo. A inflação, ela caminhando para baixo, a perspectiva da Selic também de redução e o mais importante de tudo, pessoal, o mais importante de tudo é a gente precisa ter sempre um equilíbrio. Sempre vai existir um equilíbrio.
Então, Diego, vai baixar o preço dos insumos para 2023? Muito provavelmente não. Mas eu também não acredito que vá ter um crescimento tão vertiginoso como existiu naquele momentozinho ali de 2020. E o que a gente consegue observar também aqui no gráfico foi uma demanda muito grande, foi uma contratação, foi uma construção muito grande por conta da questão do fique em casa. Então vai ser cada vez mais progressivo o aumento, né? Todo o gráfico ali de crescimento ele é assim, ele vai de uma maneira progressiva na tendência de alta. É difícil você ter um foguete aqui como esse. Então, pessoal, tá aí a análise. Vocês já conseguiram observar que o nosso país vem crescendo. Trouxe para vocês os indicadores que vocês precisam estar observando. E para você, meu amigo, que deseja começar a construir para vender, para você que deseja surfar nesse crescimento do nosso mercado imobiliário, para você que muitas vezes é engenheiro, arquiteto, fica se questionando, pensando, procurando, pô, Diego, e agora? Para onde eu vou? O que é que eu faço? Né? Poxa, eu quero ganhar dinheiro nesse mercado, não sei por onde começar. Crédito imobiliário, pessoal. Esse é o mercado que transformou o Brasil. Esse é o mercado que está construindo o Brasil. Esse é o mercado que está crescendo fora da curva. Você não vai encontrar isso aí em nenhum outro segmento. O crescimento que a gente tem aqui é abissal. Beleza? Tamo junto, pessoal. Olha aqui, tendência de queda, tendência de normalização e crescimento contínuo. Vamos embora, torcer, acompanhar também o IPCA. Na verdade, a gente já viu aí um bom indicador e ficar sempre atento e torcer pelas mudanças a favor da nossa indústria, que a indústria possa cada vez estar sendo fomentada, produzindo mais barato, porque no final das contas chega na ponta, chega para a gente que compra, chega para os nossos clientes. Tamo junto, clica no link aqui abaixo, deixei um treinamento para você, como construir de maneira 100% financiada, com 2 estudos de viabilidades, pronto aí para você pegar, colocar em prática, tirar do papel na sua cidade, na sua região. Tamo junto, valeu!